O tema do estudo hoje, da série Agentes do Fim, é a 7ª mensagem, a besta que surgiu da terra. Quantos aqui já ouviram falar no falso profeta? Vocês sabem a diferença dele para o anticristo? Nós vimos que o anticristo será o quê? Um político. Poderoso, influente, sagaz, inteligente, hábil com palavras, que proporá um acordo de paz, mas cujo objetivo é destruir, não é isso? Falso profeta, se o anticristo é um político, o nome falso profeta, o que você acha que sugere? Um líder religioso. Porque, queridos, quando você une política e religião, você tem um poder extraordinário de persuasão. Sim ou não? Um líder político tem força política para tomar decisões estratégicas, mas um líder religioso, se for um líder de grande porte, como esse vai ser, ele vai mexer e vai manipular grandes massas. Algumas pessoas dizem, é provável que seja um papa? É muito provável. Entendam bem, eu não estou afirmando o que vai ser. Mas faz todo sentido se acontecer. Por quê? Porque será um líder de grande peso mundial, que exerce uma função espiritual e religiosa, mas que tem representatividade. E ele se unirá ao anticristo para proporem esse acordo de paz. Mas pastor, da onde que você está tirando isso? Vamos ler Apocalipse 13:11? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A palavra dragão, queridos, é a mesma palavra para serpente. Quando fala que ele tem uma aparência de cordeiro, o que é um cordeiro? Quais as características de um cordeiro? Como? Dócil, o que mais? Manso, bondoso, sim ou não? Não tem animal mais que tipifique mais essa característica de docilidade, de passividade do que um cordeiro. Você já viu quando alguém vai matar um porco? Como é que o porco vai quando ele vai ser morto? Um porco vai berrando. Sei lá como é que um porco faz. Embora eu seja palmeirense, mas eu sou palmeirense do tempo que eu era o periquito. Esse negócio de porco foram os inimigos que criaram. Eu não aceito muito bem essa pecha, não. Bom, voltando aqui para a nossa questão, né? O cordeiro fala da docilidade, então ele terá uma aparência de uma pessoa pacífica, mansa. Mas a Bíblia está dizendo que a boca dele fala como dragão. A palavra dragão, na Bíblia, é também o sinônimo da serpente. E como que a serpente fala? Com sedução e com mentira. Então, por que nós cremos que de fato ele é um líder religioso? Porque ele aparentará um homem tranquilo, que propõe a paz, mas cujo discurso será de mentira. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Jesus está falando aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, cordeiro.
mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está dizendo que um indivíduo que usa da religião, porque religião é uma coisa que a priori deveria ser sempre boa, né? Porque deveria levar o homem à presença de Deus. Mas nem todo religioso vai levar as pessoas para o céu. Muitos levam para o inferno. E o que a Bíblia está dizendo é que esse falso profeta, ele vai ser uma pessoa que terá uma aparência de um homem manso, doce, mas cuja fala será da mentira. Como o dragão, como a serpente, ele vai manipular as massas, vai enganar as massas. E a sua habilidade de enganar vai ser tremenda. Então, quando ele usa o expediente da religiosidade ao interesse próprio do anticristo, faz dele um adversário muito poderoso. Aliás, porque ninguém gosta de ouvir alguém falando de si mesmo, né? E o propósito do falso profeta não é falar de si mesmo, é falar bem do anticristo. É isso que o texto vai nos ensinar aqui. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Agora vejam, nós temos aqui nessas duas figuras e mais um diabo, a chamada trindade satânica. Quantos já ouviram falar que Deus é um Deus triuno? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém ou não? Satanás também tem a sua trindade. Satanás se opõe ao Deus Pai. O anticristo tenta tomar o lugar de Cristo. E o falso profeta, o lugar de quem? Do Espírito Santo. Então, literalmente, eles vão atuar desta maneira. Com relação à trindade de Deus. Jesus glorifica quem? Ao Pai. E o Espírito Santo? A Jesus. O anticristo glorificará a Satanás. E o falso profeta glorificará ao anticristo. Está ficando claro? O poder de Jesus na terra veio de quem? Ele disse, eu não faço nada por mim mesmo, mas pelo meu Pai que está nos céus. O poder do anticristo vem literalmente do diabo. E a Bíblia diz que o falso profeta só opera sinais na presença do anticristo. Então é literalmente a gente vê aqui a trindade satânica operando o mesmo plano de Satanás. Em segundo lugar, qual é o propósito do falso profeta? Olha lá o que o versículo 12 de Apocalipse 13 diz. Exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, a autoridade dele vem do anticristo. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, assim como o objetivo principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo, o objetivo principal do falso profeta é levar as pessoas a adorarem o anticristo. A Bíblia diz que Cristo recebeu a autoridade do Pai, Mateus 11, 27. O anticristo recebe a autoridade do dragão, Apocalipse 13, 4, desculpe. Assim como o Espírito Santo glorifica Cristo, João 16, 14, o falso profeta glorifica o anticristo, Apocalipse 13, 12. Então, ele será um religioso com uma religiosidade demoníaca. Alguém já perguntou, vai ser um satanista? Não. Muito provavelmente um cristão. Antissemita. Em primeiro lugar, portanto, as ideias religiosas, elas são encorajadas. É importante você entender o plano dele, porque muitas pessoas me perguntam, será que logo no início o cristianismo vai ser combatido?
Eu creio que não. Você percebe hoje como existem muitas religiões sendo promovidas? Sim ou não? Vocês estão percebendo como o hinduísmo está sendo promovido? O espiritismo está sendo promovido? No meio de um país como o nosso, que é um país originalmente cristão, por que eles estão promovendo tantas outras religiões? Alguém pode me ajudar? Porque quando você promove outras religiões, você tira o foco do cristianismo. Sim ou não? Você vê claramente feitiçarias sendo promovidas. Os filmes que mais vendem hoje, queridos, sabe que filmes são? De bruxos, de feiticeiros, de vampiros. Tudo filme de feitiçaria. Por quê? Porque tira o peso da visão cristã. Então eu creio que num primeiro momento ele não vai combater o cristianismo. No primeiro momento ele vai promover a pluralidade. Todo mundo vai ser permitido adorar quem quiser. Mas o que vai acontecer com aqueles que se converterem na tribulação? Eles vão dizer, não vou adorar não. Eu só adoro um Deus. O Deus de Israel. E nesse momento, estas pessoas serão vistas como intolerantes e promotoras de quê? De divisão. E aí é que vai começar a perseguição. Não é isso que está acontecendo hoje, gente? Experimenta falar de que você crê em Deus para ver se tem alguém que te persegue. Mas experimenta falar que você crê que Jesus é o único caminho. As pessoas vão ficar bravas com você. Sim ou não? Então o primeiro passo, na verdade, a perseguição não existirá, haverá um sincretismo, mas depois virá uma perseguição. Porque aí Satanás vai tentar trazer a adoração para si mesmo, né? Agora, é muito importante você entender que a Bíblia está afirmando que neste futuro governo mundial, você terá um líder supremo com autoridade de nações e você terá ao lado dele um líder religioso que ajudará a propagar a paz, mas dentro dele ele não é um cordeiro. Dentro dele ele é um dragão. O poder do falso profeta, em terceiro lugar. Os versículos 13 e 14 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela ferida a espada sobreviveu. Nesta época, quando o falso profeta estiver fazendo isso, o livro de Apocalipse diz que o anticristo sofre uma ferida mortal, como que ele tivesse morrido e ele ressuscita para, mais uma vez, imitar a Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. O anticristo também sofrerá uma ferida mortal. Então aí as pessoas discutem, será que ele vai morrer de verdade e vai voltar à vida? Alguns dizem que ele vai morrer mesmo, e quando voltar não será mais ele, mas será o próprio Satanás encarnado. Outros dizem que essa ferida mortal não é necessariamente uma morte, mas um atentado que ele venha a sofrer, e que na verdade ele não morreu, mas ele volta à vida. E aí o falso profeta vai dizer, está vendo? Ele é o Cristo, ele é o Messias. E, obviamente, vai fazer um monte de sinais e prodígios da mentira para enganar as pessoas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que mandava cair fogo do céu mesmo? Qual foi a única pessoa na Bíblia que fez cair fogo do céu?
Elias. E por que será que ele vai operar esse milagre, irmãos? Apocalipse 13:13 diz claramente. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Deus sempre se revelou quando trazendo juízo através do fogo. Foi assim com Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19:24. Foi assim quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho, foram consumidos pelo fogo. Levíticos 10:1 e 2. No fim de Apocalipse, Deus destruirá os exércitos de Satanás com fogo dos céus. Então, por que que esse falso profeta vai fazer um sinal como esse? Primeiro, para imitar a Deus. Segundo, para enganar o povo judeu. Quantos aqui sabem que o povo judeu espera a vinda de Elias? Quantos sabem disso? Você sabe disso? Não sabe? Os judeus hoje, mais religiosos, eles dizem que Elias vai ser aquele que vai apresentar o Messias. Se perguntar para qualquer judeu em Israel, ele vai te dizer: a vinda de Elias precederá a vinda do Messias. Eu vou ler o texto para vocês, está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos os rabinos dizem o seguinte, que quando o Messias vier, ele será precedido por Elias. Então o Messias não pode ter vindo, porque Elias não veio. E até hoje eles estão esperando pela vinda de Elias. Quando o falso profeta faz esses sinais, muito provavelmente ele vai conseguir enganar muitos judeus. Elias já veio. Ele é o Elias. Se ele é o Elias, o Messias é quem ele apontar. Quem que ele aponta? O anticristo. Então a razão do fogo descer do céu, dele ter esse poder de fazer esse prodígio de mentira, é para enganar o povo escolhido. Em quarto lugar, ele vai fazer uma outra coisa também. Ele vai comandar que façam uma imagem da besta. Você sabia que não existe nada mais abominável hoje para o povo de Israel do que a idolatria? Desde que o povo foi levado cativo para a Babilônia, a razão deles terem ido para a Babilônia, principalmente foi por causa da idolatria. Porque as nações em volta, que eles deveriam influenciar, os influenciaram. Você sabia, por exemplo, que havia judeus, hebreus, sacrificando filhos a Moloque, no vale de Inom? Ora, Moloque era um deus dos moabitas. Era um deus dos fenícios. Não um deus de Israel. E Deus falou: vocês estão dizendo que a fertilidade vem de Baal? Então, vocês vão agora para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Quando o povo volta da Babilônia, o escriba Esdras reúne o povo, lê a palavra, e o povo se quebranta e chora. E nunca mais houve em Israel idolatria. Até hoje não existe nada mais abominável para um judeu religioso do que a idolatria. E esse falso profeta, ele vai fazer a imagem do anticristo. E ele não só vai fazer a imagem do anticristo, como ele vai colocar a imagem dentro do templo, no lugar mais santo, que é o Santo dos Santos. Vejam o que o texto diz, os versos 14 e 15 de Apocalipse 13. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra,
por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Os estudiosos mais tradicionais dizem o seguinte: não, isso vai ser um truque de tecnologia. Vai ser uma imagem, um robô, que vai falar, porque se hoje já é possível fazer isso, imagine quando ele vier. Não vai ser nada demais, não vai ser sobrenatural. Mas a Bíblia está dizendo que o falso profeta deu poder a ela. Não fala que foi uma tecnologia, não fala que foi a Apple, ou a Microsoft, ou alguma empresa de robótica. Fala que é o falso profeta que dá a ela a autoridade de falar. E ela vai dizer o quê? Adorem a imagem do anticristo. E não só isso. Essa imagem vai ter poder para matar quem não obedecer. Vocês acham que é natural ou é sobrenatural? O diabo pode fazer isso ou não pode, irmãos? Pode ou não pode? Claro que pode. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Jesus, quando fala sobre isso aqui, ele chama de o abominável da desolação. Na verdade, ele faz uma referência ao profeta Daniel. Quantos aqui já ouviram falar de um homem, de um líder sírio chamado Antíoco Epifânio, ou Epifanes? Já ouviram falar? Esse camarada foi o camarada que introduziu uma imagem de Zeus dentro dos Santos dos Santos. E por causa disso estourou uma rebelião chamada de a rebelião dos Macabeus. Já ouviram falar sobre isso? Porque esse camarada fez uma coisa abominável. Botou a estátua do deus grego nos Santos dos Santos. Aí os Macabeus, Matatias, Judas se rebelaram e com um número muito menor botaram os gregos para correr. Essa luta, essa revolta, acabou por gerando a festa chamada de Hanukkah, ou a festa das luzes. Porque a tradição diz que quando o óleo acabou, o óleo da menorá durou 8 dias. Então hoje, eles celebram o Hanukkah para celebrar essa vitória e também este milagre que aconteceu do óleo da menorá permanecer durante todos aqueles dias. Pois é, Daniel se refere a este abominável da desolação. Jesus diz, vai se repetir. Ele está dizendo, do mesmo jeito que botaram uma estátua dentro do Santos dos Santos, quando o templo for reconstruído, o anticristo vai fazer a mesma coisa. Eu creio que primeiramente ele vai entrar, ele mesmo, como pessoa. E depois ele vai dizer o seguinte, bom, como eu sou Deus, e esse aqui é o lugar mais santo, fique aqui a minha imagem. Quem vai propor isso vai ser o falso profeta. E isso será o abominável da desolação que Jesus se refere. E essa imagem vai ter poderes sobrenaturais. Quantos creem que pode dar certo isso aqui? Vai enganar muita gente. Porque, gente, se fosse tecnologia, ninguém ia se espantar. Não, isso é uma tecnologia, mas quando vira uma imagem que não tem nenhum device dentro, não tem nenhum motorzinho dentro, não tem nada dentro.
e ela se mexe, e ela fala, e ela tem poder de matar os que não se prostram diante dela, as pessoas vão dizer: o anticristo é Deus mesmo. Então, ele fará não só que ela fale, mas que ela respire, que ela haja, que ela interaja. Em sexto lugar, como vai ser o programa deste falso profeta? Como é que ele vai agir? Qual a estratégia dele? Os versos 16 e 17 diz assim: a todos, como é que eu falei? Diga de novo. Os pequenos e grandes, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quem vai implementar a marca da besta é o falso profeta. Essa marca será no pulso ou na testa. Embora hoje já haja uma tecnologia que você nem precise de um chip, eu creio que vai ter um chip, porque a Bíblia diz que vai ter uma marca, que vai ser colocada no pulso ou na testa. Por que no pulso ou na testa? Porque o pulso é o lugar mais fácil, né, para você passar em qualquer scanner. Agora, se a pessoa perder as mãos, pode ser na testa. Se perder a cabeça, não precisa mais. Então, esta marca vai ser fundamental para que as pessoas possam comprar ou vender. E como eu disse no domingo, gradativamente, o mundo está evoluindo para uma moeda única, para uma moeda eletrônica, e enfim, para um chip que contenha todas as informações do indivíduo. Ele pode ser achado por GPS, todas as suas características, DNA, suas condições médicas, suas doenças, estarão lá inseridas. E também as suas contas bancárias. Quem não tiver este chip não vai poder comprar, porque não vai mais ter dinheiro, papel, moeda. Agora, quando a Bíblia diz que esse número será 666, quantos já ouviram falar do número 666? Todo mundo já ouviu, né? Mas ninguém sabe o que de fato é esse número. Tem 1000 teorias. Eu não vou perder meu tempo falando de teorias aqui. O que eu vou dizer é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o número 7 é o número perfeito. E o número 6 é o número do homem e, portanto, incompleto. Ora, se ele é 666, 6 vezes 3 é 18. Não é isso? Apocalipse 13, 18 diz que é 666. Quero dar alguns detalhes para vocês, só para vocês saberem. Golias tinha 6 côvados de altura, 2,40 metros. A cabeça da sua lança tinha 600 shequéis. A sua armadura tinha 6 peças na armadura. A estátua de Nabucodonosor, o tirano, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Portanto, o número 6 é um número na Bíblia identificado com o homem e muitas vezes com a maldade do homem. Mas o número 7, em contrapartida, é o número da perfeição. Diga-se, o número 7 é o número de Deus. É o número da completude. Quantos dias tem uma semana, irmãos? Quantas cores há no espectro visível? 7. Quantas notas na escala musical? Quantas festas bíblicas? 7. Quantos dizeres de Jesus na cruz? 7. Quantas parábolas do reino? 7. Quando Israel foi invadir Jericó, quantos dias eles tiveram que circundar? 7. E no último dia, quantas vezes? 7. Quantos sacerdotes tocavam 7 trombetas? 7. Digo, número 7
Na Bíblia fala da completude, da perfeição. O número 6 é o número da imperfeição. Eu creio que isso é verdade. Se o número dele é 666, significa que se a trindade de Deus é perfeita, a trindade maligna é imperfeita, é incompleta. Ela jamais pode completar o interior de alguém. O número dele é 666. Eu tenho certeza que na hora que acontecer, tudo vai ficar mais claro. Mas diga para a pessoa, teu irmão do lado, diga assim: espero que você não esteja aí. Agora, este antagonismo é claro entre os 6 e os 7. Vocês sabiam que no livro de Apocalipse, o número 7 aparece mais de 50 vezes? 7 igrejas, 7 espíritos, 7 menorás, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 anjos, 7 pragas, 7 taças, 7 montanhas, 7 reis, 7 beatitudes, 7 anos de julgamento, 7 cartas às igrejas, 7 afirmações de Cristo, 7 canções nos céus. Diga assim: nós somos dos 7. Deixe que eles fiquem para os 6. Aleluia. Eu creio que Deus já está revelando esses símbolos, para que quando acontecer, as pessoas tenham ouvido. Por exemplo, essas minhas mensagens vão ficar na internet. Vocês sabem que eu tenho pregado muito, e essa semana eu passei a semana inteira conversando com um muçulmano. Deus é Deus, irmãos. A pessoa está curiosa. Fez um monte de perguntas, eu respondi todas. Sabe aquelas perguntas que o camarada faz para falar, agora eu te pego? Quando ele vinha com uma, eu já dava 2 ou 3 respostas para ele. Até o momento que ele parou de perguntar, e eu só abençoando. Ainda disse para ele: assista o Walid Shoebat, um homem que se converteu. Aliás, eu conversei com 2. Um já se converteu, e o outro está em busca dele. Deus é assim, queridos. Deus usa a internet. E essas coisas ficarão na internet. O espírito de engano vai atuar, mas também a palavra da verdade terá o seu poder. Amém? As pessoas vão se lembrar do que ouviram. Amém? Então conte para as pessoas sobre o arrebatamento. Mesmo que elas te achem maluco, queridos, quando sumir 1/3 da população do mundo, da terra, eles vão dizer: era verdade. Amém? E por último lugar, eu quero falar da punição do falso profeta. Lá em Apocalipse 19, versículo 20, a Bíblia diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Eu quero fazer aqui um exercício de reflexão com você. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas vamos imaginar que a gente não vai ser arrebatado antes. Você vai estar aqui quando o chip tiver que ser introduzido. Quantos aqui vão dizer não para o chip? E aí, como é que você vai fazer? Vai viver um pária da sociedade?
Vai fazer escambo? Trocar? Essa é a primeira coisa que eu vou perguntar para você. Tem gente que vai dizer assim: não, pastor, a gente recebe o chip, mas não nega Jesus. E se eu te disser que para você receber o chip, na hora de receber você vai ter que dizer: olha, eu estou renegando a minha fé no cristianismo. Quantos aqui vão fazer essa renegação de mentirinha? Então, meu querido, se nós tivermos passar por isso, eu quero lembrar-nos de uma coisa: será fogo, vai ser duro, mas a Bíblia diz que é por pouco tempo. Então, se você tiver que fugir para o mato, comer goiaba, faça isso. Pega a tua família e vai para o meio onde tiver. No Brasil tem muita floresta, meu irmão. Não receba essa marca, seja ela qual for. Porque a Bíblia diz que aquele que receber essa marca não terá o seu nome escrito no livro da vida. Está compreendendo bem o que eu estou te falando? Capite? Diga assim: capisco. Esse camarada aqui, ele vai ser o responsável pela implantação. E a sua fala será mansa. Muito provavelmente ele vai dizer: gente, ele é o Messias. Nós temos que acreditar. Ele veio. E multidões vão seguir a voz do falso pastor. Porque ovelha, querido, segue a voz do pastor. Se o pastor é um enganador, ele leva as ovelhas juntas para o engano. E a Bíblia diz que a operação do erro do anticristo é a operação da mentira. Apocalipse 24 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e o que mais? E não receberam a marca na fonte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus, queridos. João não viu ninguém que tinha a marquinha na presença de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: é fácil ser crente hoje. Duro vai ser nesse tempo. Mas nós não vamos estar aqui em nome de Jesus. Então, nós precisamos tomar posição. Hoje, queridos, como cristãos, nós temos que ter coragem de fechar com o Senhor. Hoje o mundo está fazendo as piores abominações já. Não existe para mim nada pior do que o aborto. Porque do mesmo jeito que o povo de Israel foi punido por sacrificar os seus filhos a Moloque, hoje o mundo inteiro está promovendo aborto. Segunda coisa, imoralidade sexual. Hoje nós vivemos num mundo de imoralidade sexual. A internet hoje domina. E os crentes muitas vezes estão debaixo desse vício.
Camarada fala, eu não fumo nem bebo, mas é viciado na internet. E não usa a internet para o bem. Você quer ser viciado em internet? Fala, meu Deus, hoje eu tenho que ouvir uma mensagem. Meu Deus, hoje eu vou entrar na internet que eu quero ouvir uma mensagem. Eu fico tão feliz quando às vezes eu recebo uns testemunhos de pessoas que falam, pastor, estou viciado nas suas mensagens. Eu tenho que ouvir 3, 4 por dia. Não durmo sem. Eu falo, glória a Deus, esse aí não está viciado na pornografia. Mas o mundo já está vivendo na preparação do levantamento do anticristo. Como cristãos, como pessoas que conhecem a Jesus, temos que estar prontos. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se uma pessoa se desvia da palavra, irmãos, não aceite. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se vier, mesmo que eu venha, ou um anjo do céu, vier pregar um outro evangelho, que não o evangelho da graça, seja maldito, seja anátema. O falso profeta terá pele de cordeiro e uma linguagem de serpente, de dragão, de engano e de persuasão. Amém? Nós estamos terminando essa palavra hoje. Domingo você não pode perder, que agora é só a parte boa. Domingo eu vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Não o arrebatamento, mas a segunda vinda que acontecerá no final dos 7 anos. Vai ser tremendo. E você vai se alegrar, porque nessa segunda vinda você descerá juntamente com Ele para governar sobre esse mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Levante a mão para o céu e diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra da verdade, por ter entendimento, por ter compreensão. Mas eu te peço, Senhor, salva aos meus familiares, às pessoas que estão próximas de mim, que eles não fiquem no engano, meu Deus, mas que ao contrário, eles recebam a palavra da verdade e sejam transformados por ela. Em nome de Jesus, enquanto eu estiver na terra, que eu seja, Senhor, resistência para o espírito do anticristo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe.